nation. Original Bantam touchdown again with a musical sensation. Positive vibration. Touchdown again. Come with it, man. Makuna kunye. Makuna kunye. Roughness every time. Makuna kunye. Patrimonialização. E eu gostaria agora de apresentar os convidados dessa mesa. A professora doutora Elanil Coelho, ela possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora da Universidade da Região Joinville, ocupando as funções de coordenadora do mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade e de docente no curso de História e no programa de mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade. Também é coordenadora dos programas institucionais, Centro Memorial da Univille e Laboratório de História Oral. Coordena também o grupo Cidade, Cultura e Diferença, buscando possibilidades de interlocução da história cultural com estudos do campo do patrimônio cultural, da educação e da antropologia e das ciências urbanas. A professora publicou pela Universidade da Região Joinville o livro Pelas Tramas de uma Cidade Migrante e, em coautoria com o professor Fernando Sossai, publicou Memórias do Jardim Sofia, Cenas da Cidade Migrante, e Arquivo, Memória e Patrimônio Univille, 50 anos de história, entre outros trabalhos. A professora doutora Raquel Machado Reck possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História com área de concentração em Arqueologia pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em Sanduíche em Arqueologia pela CAPES, junto à Universidade de Tel Aviv, e doutorado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. É arqueóloga, membro do projeto Apolônia, convênio URGS com a Universidade de Tel Aviv. Foi coordenadora de produção cultural no Estúdio Clio, Instituto de Arte e Humanismo. Foi coordenadora do programa Acompanhamento e Monitoramento Arqueológico das obras de modificações na Praça Pinheiro Machado, sítio arqueológico da antiga redução de Santo Ângelo, custódio, convênio PMSA-URI. Desde 2007, atua como arqueóloga coordenadora do Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Santo Ângelo e, desde 2008, coordena o programa de Vistoria, Prospecção, Resgate e Monitoramento Arqueológico das obras do Centro Histórico de Santo Ângelo, área do sítio arqueológico da antiga redução de Santo Ângelo Custódio. Foi sócia-diretora do Brasil Sul Arqueologia e Projetos Educacionais e, desde 2012, é presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural de Santo Ângelo. Atua também com consultorias e projetos de arqueologia preventiva e de educação patrimonial. É autora, dentre outras publicações, da obra Missões em Mosaico, da interpretação à prática, um conjunto de experiências, publicada em 2011 pela editora Fight. O professor Dr. Mauro Dilma, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
desculpa, professor, da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, vinculado ao mestrado profissional em História pela mesma universidade, atual coordenador do Grupo de Trabalho de História das Religiões e Religiosidades, Campo Rio Grande do Sul, membro do Grupo de Pesquisa CNPq, Imagens da Morte, doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, mestre em História pela Unicinos também em 2007, graduado em História pela UFPEL. Desenvolveu pesquisas relacionadas à religiosidade, morte, cemitério, Igreja Católica e Irmandade. Atualmente vem pesquisando literatura religiosa europeia nos séculos XII, XVII e XVIII. Atuais interesses de pesquisa e ensino, religiosidade, literatura, patrimônio e ensino de história. O professor possui uma vasta produção bibliográfica, artigos, capítulos e livros, dos quais destacamos as publicações do trabalho Irmandades, Igrejas, Devoção no Sul do Império do Brasil, publicado pela Unicinos. Passo agora a palavra para a professora Raquel. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu estou muito grata de ter sido convidada pelo professor Gerson para participar dessa mesa redonda. E vou trazer para vocês, então, espero que seja com tempo, né, a questão da patrimonialização de um templo, né, como oriundo das pesquisas arqueológicas que vem executando em Santo Ângelo há uma longa data. Só uma pequena observação: em questão de 3 semanas eu mudei de instituição e tudo que foi relatado aqui, uma pequena coisa eu não vou poder fazer agora, vão ser as consultorias, porque eu ingressei no IFAM e aí a gente nesse período não pode mais, mas foi muito, trabalhei até 3 semanas atrás com isso também, né? A experiência de ter trabalhado em Santo Ângelo por praticamente uma década me abriu inúmeras possibilidades de pesquisa, uma interdisciplinaridade magnífica, assim, foi muito legal isso tudo. E recentemente eu ingressei como arqueóloga do IFAM. Então, agora a gente tem que atender ao estado todo, que a Superintendência do Rio Grande do Sul atua, né? Mas o que eu estou trazendo aqui é, de fato, a minha última contribuição enquanto representando ainda o Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Santo Ângelo, que eu coordenava até 3 semanas atrás. E por isso o convite. Eu preparei para vocês, então, para participar da mesa redonda Templos e Espaços, Processo de Patrimonialização, a fala sobre o Museu a Céu Aberto da Redução de Santo Ângelo Custódio, Arqueologia Urbana e Patrimonialização de um Templo Jesuítico no Centro Histórico de Santo Ângelo, né? Então, fiquei muito contente com o convite, porque vou juntar a faca e o queijo, né? Porque o assunto é bacana de trabalhar. Várias questões eu vou poder tratar. Eu tenho a mania de dar uma pequena contextualizada antes de chegar no foco, né? Eu sei que temos cerca de 20 minutos para falar, então acho que eu vou mais pular alguns textinhos que eu tinha preparado para me guiar, para a gente observar mais as ilustrações que vão vir em seguida, tá? Mas um pouquinho, vamos passar para o primeiro aqui. Então, me baseando nos objetivos propostos para essa mesa redonda, né, que, dentre outros, né, um deles é discutir os processos de patrimonialização inerentes ao patrimônio material. Eu vou falar só da parte material, né, e edificações religiosas, como importantes referências culturais, tanto para agremiações religiosas quanto para a sociedade em geral. Então, vou apresentar essas pesquisas sobre uma missão jesuítica, né, do século XVIII. Ela vem a ser o último dos 7 povos das missões, como nós costumamos denominar no Brasil, encontradas no subsolo do Centro Histórico de Santo Ângelo. Ao contrário de São Miguel, ruínas tombadas pela Unesco, bastante visíveis em superfície,
todas as evidências, todos os vestígios dessa redução encontrada em Santo Ângelo, elas são encontradas em subsolo, porque foi construída uma cidade moderna em cima. Então é um contexto todo diferenciado, né? E Santo Ângelo, de certa forma, tem um destaque aí, porque foi uma prefeitura que foi fazendo, né? E deu um resultado bem bacana. Vamos para o próximo. Então, eu gostaria de salientar para vocês, assim, fazendo um lance assim, sobre a questão dos 30 povos, né, que estariam hoje as ruínas visíveis ou em subsolo, distribuídas nos atuais territórios de Brasil, Argentina e Paraguai. Os 7 povos que pertencem a uma segunda fase de ocupação das missões estão concentrados ali no noroeste do Rio Grande do Sul. E San Ángel Custódio, né, elas eram todas denominadas em espanhol, se falava espanhol na época do jesuíta. Foi a última delas, por isso que é muito comum nós usarmos a expressão dos últimos 7 povos. Então, há 2 desses povoados que não foi praticamente explorado, só a imaginária, né, em museus de estatuária, assim, São Borja e São Luís Gonzaga. Mas arqueologicamente falando e arquitetonicamente falando, não. Aí o IFAM, né, criou parques arqueológicos em 4 desses, falando desses 7 povos, 4 deles há um substancial conjunto de ruínas de pé, então eles são tombados, mundial, né, são tombamentos nacionais do tombamento mundial que é São Miguel, e aí o IFAM trata da jurisdição desses parques, sendo que tudo passa pelo cuidado deles. O que aconteceu com Santo Ângelo? Santo Ângelo estava no mesmo nível de São Borja e São Luís Gonzaga, estava quietinho embaixo da terra, estava quieto. O que aconteceu? Resolveram fazer comemorações dos 300 anos da redução jesuítica de Santo Ângelo. A prefeitura resolveu fazer uma remodelação da Praça Pinheiro Machado, que é a praça que os repovoadores no século XIX utilizaram o mesmo espaço da antiga Plaza Maior da redução jesuítica. E ali foi se criando um moderno núcleo urbano. E aí a prefeitura se incumbiu de querer integrar, sabendo, poucas pessoas sabiam, mas o pessoal, mais os acadêmicos, professores universitários sabiam, o público em geral nem sabia que tinha isso aí embaixo da terra. E aí foi feita toda a questão legal, né, de fazer um acompanhamento arqueológico dessas obras de remodelação. A cidade já teve arqueólogo no passado, na década de 90, era um pupilo de um grande arqueólogo, Armin Kerr. Ele formou vários outros arqueólogos que, num grande projeto Arqueologia Histórica Missioneira, cada um se debruçou sobre um sítio. Quem se debruçou sobre Santo Ângelo foi Giovanni Scaramella. Eles abriram o Centro de Cultura Missioneira na URI, o Núcleo de Arqueologia na URI. Esse arqueólogo também criou o cargo de arqueólogo da prefeitura, que é o máximo. Eu não entendo porque que todas as prefeituras de missões, cada um não tem um arqueólogo no município, porque há um sítio arqueológico no subsolo de cada um, mas enfim. Então, este arqueólogo ele acabou não ficando muito tempo lá e tudo parou. Ficou décadas meio parado. Ficaram, na verdade, uns 13 anos tudo parado. E aí aconteceu essa obra de remodelação. Precisaram procurar um arqueólogo, não tinha nem na prefeitura nem na URI. Foram procurar entre o que tinha no estado. Chegaram à minha seleção, eu concordei e fomos fazer o trabalho de mapeamento para integrar a obra de remodelação. Então, o resultado disso aí ficou sendo um museu a céu aberto da redução jesuítica de Santo Ângelo Custódio. Qual foi a intenção? Integrar vestígios da missão jesuítica a remodelamento da Praça Pinheiro Machado na comemoração dos 300 anos. E aí, Santo Ângelo, então, é que tem a jurisprudência sobre isso aí. Vamos passar. Eu vou pular aquela parte mais contextualização histórica devido aos 20 minutos, né? Aquela parte mais didática, assim. Mas só para comentar para vocês, né, que o sistema das missões jesuíticas ele tem todo um complexo histórico, corresponde a todo um complexo, né, que vieram para cá através da Companhia de Jesus, né, em nome da Coroa Espanhola.
E essa experiência foi implantada aqui na América do Sul entre os séculos 17 e 18. A primeira implantada em 1609, que ficou no Paraguai, né? E a última foi San Ángel Custódio. Tanto faz dizer últimos 7 povos, últimos 30 povos, tá? É San Ángel. Tá. Vamos ver alguns mapas rapidamente da época, né? E a questão dessas reduções, o termo em latim, né, que quer dizer reduzir muitas comunidades, tribos, a um espaço físico que eles não eram acostumados a esse modo de vida. Houve uma transculturação muito grande aí, né, uma transculturação muito grande, mas enfim, o nosso objetivo aqui é discutir a questão mais arquitetônica, tá? E como resultado dessas reduções, né? Há uma média de 5 mil índios por redução, já tem registro sobre 7 mil, chega um momento que elas extrapolam a dinâmica delas, então eles vão criando novas. E foram organizadas em diferentes territórios, né? Mas bom, hoje a gente vai olhar num quadro, havia 8 no que seria o nosso atual Paraguai. Vamos passando. Numa primeira fase, como nós falamos, nós tínhamos uma série de reduções, 18 reduções, ocupando todo o nosso norte do Rio Grande do Sul, mas devido a ataques bandeirantes, eles retiraram para o que chamam a banda ocidental do Rio Uruguai, foram para a Argentina, e aí ficamos um período sem missões aqui no território, e aí elas se concentraram 15 na Argentina, e bom, aqui são as 18 todas, considerando o atual território do Brasil ou não. Primeira fase. Vamos mais um pouquinho. Aí o que aconteceu? Houve um apaciguamento por questão dos bandeirantes, se conseguiu administrar essa questão do apresamento que eles queriam com os índios missioneiros. E se experimentou voltar para a banda oriental do Rio Uruguai, que se chamava na época de TAP, essa região. Então foram implantados os 7 povos. Por isso que quando se fala 7 povos, é sempre com relação a essa segunda fase, né? Numa primeira fase de novo. E elas estão aqui, e são esses os povoados, como tinha comentado com vocês, entre 1682 a 1606. Muito bem. Aqui um outro mapinha para mostrar como é que teria sido esse território maior, contando com as estâncias, além dos povoados tinham as estâncias jesuíticas, então o território deles era bastante maior dos jesuítas. E aqui, vamos começar a focar então na imagem das reduções, né? Elas tinham sempre um plano padrão muito semelhante, né? A tal Plaza Maior, central, e aí um complexo do templo era o prédio mais importante de todas as reduções, a igreja. E aí, 2 partes, parte do colégio, parte das oficinas, de um lado da igreja sempre, o cemitério de outro lado, o Potiguaçu, que abrigava os vivos e os órfãos, e nos outros 3 lados das praças era padrão quadras e quadras de casas de índios, que as famílias ficavam com cada cômodo, abrigava uma família. Então, se a gente vai estudar, até mesmo em outros espaços geográficos mais distantes, como na Bolívia, as reduções elas tinham o mesmo planejamento urbano. E é isso que a gente queria descobrir em Santo Ângelo. O que tem de evidência? Mesmo que bem identificado, o subsolo deve ter evidências. Então, é isso que eles queriam integrar. Então, a gente faz todo um estudo sobre como que elas são, né? Vamos passar. E sempre a gente vai encontrar mais informação sobre São Miguel. Então, aqui a gente tem planta, desenhos e desenhos de ruínas, desenhos dela em funcionamento, então a gente se espelha muito em São Miguel. A própria Catedral de Santo Ângelo hoje, ela é embasada em como teria sido a fachada de São Miguel e não Santo Ângelo, né? Vocês já devem ter visto alguma vez, vai aparecer em algumas fotos. A atual Catedral de Santo Ângelo não lembra a antiga Igreja Jesuítica de Santo Ângelo. É uma coisa que, né, essa que sempre destacou mais e quiseram reproduzir. Então, dentre esses elementos, o que os arqueólogos precisam, né, localizar? A gente vai na matéria, na cultura material. Então, as evidências arquitetônicas para integrar
basicamente a gente ia chegar na cantaria, né, nas pedras de construção desses templos, do pátio do colégio, das casas de índio e várias outras instalações de uma redução. A gente estava com a intenção de localizar, para então fazer essa patrimonialização na forma de um museu a céu aberto. Além dessa parte arquitetônica, a gente também vai encontrar vários outros artefatos da cultura material desses povos do passado, né? Então a cerâmica é o segundo elemento que a gente mais encontra, né? A sua louça da época, né? Toda a cerâmica utilitária. E as suas diferentes técnicas, os acadêmicos gostam muito de estudar cerâmica. É a primeira escolha. Depois vem o lítico, né? O lítico lascado, mas pré-histórico também. Então, tudo isso nós vamos encontrando no decorrer das escavações. Então, o que é arquitetônico vai ficar in situ no Museu a Céu Aberto, o que é artefato vai para a reserva técnica, feito toda uma análise laboratorial e algumas vezes vão para a exposição. Também a gente tinha expectativa de achar bastante estatuária, mas isso não aconteceu, porque todas as estátuas já foram retiradas muito antes, e o que a gente encontrou ali foi a ruína da ruína, né? Não é tão lindo. Eu já tive a oportunidade de escavar em sítios muito, muito, muito visualmente bacanas, e até tinha uma expectativa de achar mais piso, mais coisa assim. Muito, assim, a ruína da ruína é o negativo da arquitetura, mas é a evidência que tem lá, né? Então, assim, a gente não localizou a imaginária, mas provocou o público doar para o museu, né? Muita gente tem isso nas suas fazendas e tal, só os familiares que vêm, e deu certo, uma campanha que a gente chama de campanha Pro Memória Santo Ângelo. E ela tem função. Também artefatos em metal, que um dos padres jesuítas criou a primeira fundição das Américas, que foi em São João Batista, padre Antônio Serpe, que aliás é uma leitura muito gostosa, para quem tiver um tempinho livre. Ele escreveu sobre como que ele construiu essa redução de São João Batista, nos mínimos detalhes, então é uma coisa muito bacana. E ele conseguiu aprimorar a economia das missões, porque em vez de depender de ferro de fora, produzir localmente, porque ele observou que derreter em fornos uma pedra local, que eles chamam de Itapuru, riquíssima em óxido de ferro, ele conseguia obter ferro. Tanto que uma dessas imagens aqui é um desenho feito por um escultor, fazendo todo o processo de derreter as pedras em fornos e obter o ferro. Isso foi muito importante, é um destaque para a região das Missões, a primeira fundição nas Américas. Vamos para o próximo. Bom, com a questão, vou dar um pulo, né? Assim, eu só quis trazer assim, um contexto do que a gente procura encontrar para integrar esse museu. E naquela ocasião do Tratado de Madrid, em que as coroas de Portugal e Espanha se propuseram uma troca de territórios, os índios se enxergavam vassalos, súditos do rei da Espanha, e não concordaram absolutamente com aquela troca. Aconteceu as guerras guaraníticas e a experiência toda foi um desastre, né? Como a gente sabe, por questão do Tratado de Madrid. E aí, isso começou a explicar a derrocada e abandono, e praticamente todas ficaram em ruínas um período depois das guerras guaraníticas, não foi assim imediatamente. Mas alguns desses territórios, desses 30 povos, cidades modernas se instalaram em cima, e algumas não, continuam intactas, como é o caso de São Lourenço do Sul. Não tem uma cidade ali. É muito bacana visitar também essa situação de ruínas que não teve uma cidade em cima. Então, e as que tiveram, as evidências estão muito vagas. Mas vamos lá. Então, dentro dessa estrutura espacial das reduções, é o que a gente quis integrar na remodelação da praça, né? Vamos poder passar, porque eu estou só repetindo umas imagens, né? Vamos parar aqui. Depois da guerra, veio os Exércitos Unidos de Portugal e Espanha fazer um mapeamento do que pé estavam essas missões, e San Ângelo é a primeira aqui, tá? Então a gente tem esse único mapa que deu para se basear com relação à obra, né? O que a gente pode achar baseado no primeiro mapa da redução já em abandono, estado de abandono. O que quer dizer isso? Teriam muitas fileiras de casas de índio em volta do quadrado da Praça Central,
mas eles só desenharam o que ainda estava de pé. Ele estava destruído e nem foi desenhado. E assim, aqui também outros artefatos da cultura da época a gente pode encontrar durante as escavações, tá? Pode pular esses, pode pular. Agora então, eu acho que o tempo tá já 5 minutos. 5 minutos agora eu vou fazer uma viagem visual com a questão dos 2 projetos que aconteceram lá. O primeiro foi em um convênio da URI com a prefeitura para atender simplesmente a remodelação da Praça Pinheiro Machado. E depois de um ano, a universidade local não quis seguir com o convênio. E aí a prefeitura montou um núcleo de arqueologia então no museu para dar conta de monitorar, porque de fato tem uma cidade embaixo da outra e o IFAM estava com os olhos bem atentos. Não dava para fazer que nem da outra vez, que teve um arqueólogo que depois foi embora, ficou tudo quieto. E aí eu segui lá, segui com um outro projeto. Então, o primeiro foi esse, da remodelação da Praça Pinheiro Machado, que foi em teoria da prefeitura, vários apoios e convênios. E aí que fica a parte mais rica, que é a interdisciplinaridade. Então a gente recorre a geofísicos, a químicos, a geoprocessamento, a arquitetos. É muito legal a interdisciplinaridade que para chegar nesse processo de patrimonialização de um espaço de religiosidade, inevitavelmente tem toda uma interdisciplinaridade no meio do caminho, né? Para poder completar mais. Vamos passar? E aí esse é o programa de monitoramento. Esse eu queria só mostrar o perímetro. Esse perímetro que chamam de Centro Histórico de Santo Ângelo, ele foi delimitado por aquele arqueólogo da década de 90, Giovanni Scaramella, baseado nas plantas antigas e algumas inspeções que ele fez no subsolo. Então tem leis municipais que regem, que toda reforma feita nesse perímetro tem que ter um acompanhamento arqueológico. E aí a gente vai garimpando alguma coisa, a maioria das vezes puramente fragmentos de telha que vem. Mas às vezes vem alguma peça mais legal, vem um castiçal, um cachimbo. Aos pouquinhos a gente consegue garimpar uma coisa bacana, com um apelo museográfico, assim, de exposição. Mas esse é o nosso espaço. Esse risco cor-de-rosa é uma rua tombada lá, porque ela vem a ser a rua de entrada da redução jesuítica e foi mantida, na verdade, só a largura dela. Ela já é asfaltada, não é assim, mas ela foi tombada igual porque o espaço dela respeita a entrada da redução. Há um projeto pensado lá para o futuro de tirar aquele asfalto, fazer uma coisa diferenciada, tá? Mas é só para dizer como que a patrimonialização de um espaço maior, não só do templo, mas do que teria sido a redução jesuítica que está no subsolo, ela está delimitada lá também. Isso já desde a década de 90. Aqui é aquela planta que nós temos de 1784, quando os Exércitos Unidos vieram fazer esse desenho. E o pequeno espaço que a gente teve para fazer as inspeções arqueológicas. Então ela vai apertar algumas vezes a tecla e vai mostrar onde a gente escavou. Nas laterais, fundos e frente da igreja jesuítica, numa capela e na própria praça. A praça a gente tinha menos expectativa de encontrar alguma coisa porque elas eram de chão batido e no máximo ia ter um pelourinho no meio da praça. Mas a gente tinha que inspecionar. E encontramos evidências mais modernas, não antigas. E acabou. Então agora não vou falar mais nada. Só quero que tu mostre os slides do Museu Roberto, como ele ficou, né? Porque é isso que... fotos das escavações. 12 centímetros eu achava o piso, né? Por exemplo, da igreja. Muito raso. Porém, um poço, né? Esse aí é dos repovoadores e não jesuítico, mas né, está integrado. Nas casas em volta, achando coisa, o altar da igreja, na rua de trás da catedral. Tem 3 igrejas construídas no mesmo lugar, a jesuítica, dos repovoadores e a atual catedral, uma por século. Muita educação patrimonial a gente também fazia. E essa patrimonialização, que é uma dificuldade, né? E aqui, ó, o monitoramento da praça e tal. Acabou aí as fotos da URI. Agora, vamos só, né, seguir ó, a interdisciplinaridade, a imprensa, educação patrimonial,
muita educação patrimonial, de divulgação, as análises laboratoriais do material, o que vai para o museu, o que fica, né, no Museu Céu Aberto, o que fica no Museu Tradicional, o que fica na reserva técnica. Pode passar. Material, telhas da igreja. Então a gente trabalha com 3 períodos, né? Tem pouquíssima coisa pré-histórica, muito missioneiro e um tanto de repovoamento. Então esse é o nosso limpeza química de moedas, a interdisciplinaridade, né? Objeto de restauro, porque está tendo já os primeiros sinais de degradação com o tempo, líon e tal. E aí a interdisciplinaridade com o pessoal da arquitetura, restauro e conservação está sendo um prato cheio para eles. E eu acho que era isso aí. Eu espero ter trazido o assunto para discussão.